Então, que lindo, tanta gente para essa aula, tanta gente interessada nesse conhecimento, é um conhecimento realmente muito maravilhoso, que é o DIOST, que é o conhecimento da luz ou ciência da luz, que nos mostra caminhos para a gente tá aqui na Terra, nessa vida, nessa existência. Então, o Dioste, ele é conhecido também como astrologia védica e como astrologia sideral. Gente, eu só peço, sempre vejam para eu não ter que ficar aqui vendo quem abriu o áudio, alguém já abriu o áudio, você está com o áudio fechado, tá? Vou colocar de novo o mute all, senão fica indo para você, tá? Então, sempre confiram se o seu áudio está fechado. Então, Dioste significa a ciência da luz, luz celestial, e é um dos Vedangas. Anga significa parte em sânscrito, então é um desses ramos do conhecimento associado aos Vedas. São os textos de espiritualidade mais antigos do mundo. Então, o Dioste, ele se baseia na posição dos planetas e das estrelas, que a gente vai ver, as nakshatras, no momento do seu nascimento. Então, muita gente pergunta, eu fui registrada a tal hora, mas não foi o horário que eu nasci. Faz diferença? Sim, tem que ser o momento que você nasceu, tá? Então, se a sua mãe te registrou depois, você tem que pedir para ela fazer um esforcinho para lembrar que horário que foi que você realmente veio para esse plano. E, né, tem gente que falou ali que não conseguiu achar a sua cidade. Procura outro site que você consiga achar a sua cidade, tá? Porque também não pode ser a cidade aproximada, tem que ser a cidade exata. Isso faz diferença no cálculo. Então, onde é que estão os princípios do Dioste? Estão nesse Parashara Shastra, é o principal livro, o livro que os meus professores estudaram, leram. Quem quiser, né, quem tem interesse em estudar mais, tem tanto conhecimento no YouTube, mas mais conhecimento em inglês do que em português. Mas você pode digitar, por exemplo, Parashara no Google, ou estudo do Parashara. Não vai ser leve, é como estudar Yoga Sutras, tá? São em termos de sutras, não é que ele vai falar, como eu vou explicar aqui, o sol. Ele fala, o sol é redondo e quente. É isso que ele fala. Ele não fala assim, o sol representa isso, isso e aquilo. Então tem que ter uma pessoa explicando, é igual ler o Yoga Sutras. Então vamos lá. Qual que é a diferença, né? Astrologia sideral e astrologia tropical, que geralmente é a astrologia que a gente conhece, né? Que é aquele círculo e que as pessoas costumam falar, né? Eu sou geminiana. Isso não quer dizer nada, tá? Porque todo mundo tem os 12 signos no mapa. Todo mundo vai ter uma casa em algum signo. Isso tanto na tropical quanto na védica, tá? Então, tropical é essa astrologia do Ocidente, que é mais comum aqui pra gente. E elas têm uma diferença do cálculo. Então, é muito comum que, por exemplo, o seu Sol, que é como a gente geralmente fala na tropical, né? Eu sou geminiana, por exemplo, o meu mudou. Na Védica, o meu Sol é em touro. É muito comum, se você está no primeiros dias de Gêmeos, por exemplo, você ser o último signo. Se você está nos primeiros dias do signo do seu mapa tropical, é normal você ser um pouquinho ir para trás, tá? Mas tem gente que continua. Quem, por exemplo, era do final daquele período do seu signo, geralmente continua o mesmo signo. E assim, eu fiquei, né? Deu um nó na minha cabeça. Falei, tá, então eu mudei quem eu sou? Como assim? Não, né? Porque o que faz sentido é o estudo do conjunto. Então, no conjunto da tropical, eu sou a mesma pessoa que no conjunto da védica. Mas eu me encontrei muito mais na Védica. Por já praticar yoga há mais de 20 anos, por estudar o Samkhya, por estudar Ayurveda. Isso tá tudo conectado quando a gente vai para esse guarda-chuva védico, tá? Então, aqui eu explico a diferença, né, que é o cálculo. Então, na astrologia tropical, a gente está vendo como é que está fazendo os cálculos. Os equinócios,
o Trópico de Câncer, de Capricórnio. É assim que são feitos os cálculos para essa nossa tropical. Para a Védica, que é considerado o cálculo sideral, os planetas são calculados em relação a estrelas fixas lá. Então, constelação de Áries, de Peixes, que está tudo lá. Esses são os cálculos utilizados. Não são aqui com relação à Terra. É lá em cima o cálculo, que inclusive é o mesmo cálculo que a NASA utiliza para os seus cálculos, tá? O método de interpretação também é diferente. Para a Védica tem essa questão das nakshatras, das mansões lunares, que a gente vai ver já já, tá? Então é isso, gente. Não pensem assim, então eu mudei, né? Eu mudei meu signo, mudei a minha lua, então eu sou outra pessoa, então realmente a astrologia é balela. Não, por exemplo, eu que me identificava muito como geminiana, eu vou mostrar meu mapa ali para como um exemplo de como estudar. Eu ainda tenho Marte, que é a minha forma de agir, e ainda tenho Mercúrio, que é a minha forma de pensar, de falar, de me expressar em Gêmeos, e na casa 3, que é a casa da comunicação. Então ainda sou, vamos dizer, muito geminiana, tá? Então, não tem, Dani, o cálculo sideral é mais preciso? Não tem isso. Eu me encontrei mais na minha descrição da Védica. Mas, por exemplo, eu até sugiro, quem já estuda astrologia tropical há muito tempo, continua, porque senão vai dar um nó na sua cabeça. Eu parei até de seguir pessoas que eu seguia muito de astrologia tropical, eu parei, porque, por exemplo, quando eles falam, né? Hoje é lua cheia em Gêmeos, para a Védica ainda está em Touro, entende? Então, assim, é o que você se encontrar. Agora, não estuda nenhuma, quer começar a estudar uma, eu estou apresentando aqui a Védica e você pode se aprofundar nessa, tá? Mas eu não gosto de falar isso, uma mais precisa que a outra. São formas diferentes de calcular, tá? Então, vamos ver. Vocês fizeram o mapa? Deixa eu ver vocês aqui. Legal. Então, é isso, né? Provavelmente apareceu isso aqui, ó. Se você calculou o sistema norte da Índia, alguns sites, por isso que eu coloquei o Parashara, porque apesar de não falar de nakshatras, eu posso passar outros sites. Lá na comunidade a gente passou alguns, né? A Dalília até falou de um. Entrem no WhatsApp da comunidade, quem não tá, porque esse mês a gente pode abrir super para discussão, tá? Oi, gente, o meu mapa tá assim, eu interpretei assim, assim, assado. O que vocês acham? Daí outra pessoa pode falar do seu mapa. Eu acho que isso e aquilo do que aprendeu aqui da aula, cada um vai ter um ponto de vista. Acho que a gente vai crescer muito com essas trocas lá no WhatsApp da comunidade. Então, ela passou ali um outro site, que ela falou que deu até um free report do horóscopo. Então, tem muito. Você pode digitar no Google assim, ó. Free, né, grátis, Vedic Birth Chart. Por que eu tô falando em inglês? Porque já tem um site que eu calculei em português e tá errado. Então, quem tá perguntando... daí, gente, tem lá no link da minha bio no Instagram. Como entrar na comunidade, como entrar no WhatsApp da comunidade, tem lá, tá? Mas, assim, aqui Free Vedic Birth Chart. Por que eu tô falando em inglês? Porque são muito mais precisos. Tem um site que eu achei em português para passar para vocês, eu calculei meu mapa. E veio errado o cálculo, tá? Eu acho que calculou a cidade, Florianópolis, de outro estado. Então, vocês pegaram do Parashara, né? Guarda esse, o cálculo do Parashara sempre tá certo, tá bom? Então, guarda esse e podem explorar outros sites que vão te dar, às vezes, até uma leitura basicona de você, tá? Tem um que eu tenho um app aqui que eu uso para trânsito diário, eu gosto muito, mas tem que ter uma noção para entender ele, que se chama... como é que é? Tá aqui, ó. Esse aqui. Cosmic Insights. Eu uso ele para trânsito diário, para ver onde que a Lua tá, em qual nakshatra no dia a dia. E ele tem um site, eu uso o app, mas ele tem um site que também faz uma leitura, assim, do seu mapa. Cosmic Insights. Vou digitar aqui. Bom. Não consegui mandar para vocês todos. Bom, enfim. Não sei por que não tá indo aqui.
Mas depois eu digito ali na comunidade, coloco também lá no WhatsApp. Então, Cosmic Insights, tá? Daí você compara com o do Parashara. O do Parashara, ele não falou ali qual nakshatra, isso é muito importante, saber qual planeta você tem nakshatra. E, gente, obrigada, Ana. Você pode digitar tudo no Google, vai ter muita coisa. Tem muito blog legal, mas muito em inglês. Mas daí, gente, você pede para o ChatGPT traduzir, você digita no Google Translate, quem não fala inglês, copia e cola, tá? Mas tem muito conteúdo em inglês bom de astrologia védica. Então, usa isso aqui do Parashara como guia que o cálculo tá certo, porque o Parashara calcula certinho, tá bom? Inclusive, é um app que a maioria dos astrólogos usa para calcular a versão paga do Parashara, que inclusive é um precinho bem salgado, mas vale cada centavo. Então, aqui, ó. Então, você calculou isso aqui, ó. Aqui, gente, eu coloquei para vocês 1, 2, 3, 4, como é o número das casas. Mas para você pode não ter aparecido assim. Então, por exemplo, se apareceu um outro número aqui, é o número do signo, que eu vou falar para vocês já já, ó. Então, por exemplo, a pessoa apareceu aqui, ó. Sei lá, aqui, apareceu 3, isso aqui quer dizer que ela tem um ascendente, que é a casa do ascendente, em Gêmeos, tá? Então, eu já vou explicar isso. Não, então, não é isso, ó. Pelo link, a minha casa 3 apareceu onde é 1. Não. Vamos lá, ó. Aqui são as casas, mas o número que aparece é o número do signo, tá? Já vou explicar isso. Mas aqui são as casas, então você pode anotar. Casa 1, que é o Lagna, é o ascendente, tá? Então, aqui, a casa 1 fala sobre o quê? Sobre o seu corpo físico. Alguém aqui, por exemplo, tem casa 1 em Sagitário, com um planeta que traz grandiosidade, tipo Júpiter na casa 1, é uma pessoa grande, né? Sagitário fala sobre grandezas, é uma pessoa que, por exemplo, pode ter, dependendo de outros planetas que ela tem aqui, ela tem uma propensão, por exemplo, a Cafa, né? Fala muito sobre isso. Você tem um monte de planeta num signo de fogo, você tem propensão a ser Pita, né? Você tem muito planeta em signo de ar, por exemplo, Gêmeos, você tem uma propensão a Vata, tá? Então, super casa com o Ayurveda. Você tem que ver onde tem planeta, principalmente nas casas, e qual signo, tá? No site está na vertical. Não é. É só porque esse aqui tá mais esticado. O outro pode estar mais quadradinho. Aumentar. Como é que eu faço isso? Assim? Melhorou? Ampliar. Eu acho que não ampliar. Tá bom, obrigada. Então vamos lá. Isso aqui é a casa 1. A casa 1 fala do nosso corpo físico, fala da nossa cabeça, a casa, as casas mais importantes. O que é as coisas mais importantes que tudo vai ter relação com aquilo na astrologia védica? É o ascendente e a sua lua, ok? Não é para a védica o sol, né? Na nossa tropical, você fala muito sobre o seu sol, né? Ah, eu sou Gêmeos, quer dizer que você tem o sol em Gêmeos. Não. Aqui o mais importante é a lua. Então, quando você for ler, né, free horóscopo da Védica, é sempre com base na sua lua, tá? As previsões, tudo que você for ler nos sites de astrologia védica, a base é a lua. Então, você vê pelo seu signo lunar todas as previsões e coisas para o mês, ok? É sempre a lua. Então, aqui, olha que interessante. A casa 2 é a nossa casa da nossa família, a nossa família de origem. Fala também sobre os nossos bens, as formas que a gente vai procurar recursos na vida. E a casa 12, ela é a casa final, a casa da morte, mas também a casa do isolamento. E aqui, ó, é você, é a casa 1, é o seu ascendente. Qual constelação, por exemplo, o que estava ascendendo no momento do seu nascimento? E eu acho muito lindo porque a gente está no meio do quê? Mostrando que a gente não pode fugir da nossa família e da morte,
tá? Essa representação dessa tabela mostra muito isso. Você aqui e do que você pode querer fugir e não consegue. Da família. Lembra de colocar no mudo. Tem que sair aqui, de espelhar e ir lá para colocar todo mundo no mudo. Ainda mais que é bastante gente. Então, a casa 2 fala da nossa família de origem, tá? A casa 3 fala sobre os nossos irmãos, mas também fala sobre a nossa forma de comunicar, sobre também a casa da comunicação. A casa 4 é a nossa casa da nossa lua, é a nossa casa da mãe, da nossa relação com a mãe, é a nossa casa de como a gente vai ser, da nossa família que a gente está construindo, da nossa casa, tá? A casa 5 aqui, ó, fala sobre filhos. Então, é uma forma de ver, né? Por exemplo, tem Saturno aqui, pode ter um atraso com relação a filhos, ou dificuldade em engravidar, ou quem tem Júpiter aqui, muitos filhos, né? Júpiter expande. Então, dependendo do planeta aqui, ou do signo aqui, também pode trazer muitas dicas sobre filhos. A casa 6 é a casa dos inimigos, né? Das coisas, das situações que nos apunhalam pelas costas. A casa 7 é a casa do casamento, das parcerias duradouras. Então, não é só a casa do casamento, mas é também de parcerias na vida, tá? Então, por exemplo, quem tem indicativos aqui de mais de um casamento, Saturno aqui, você tem Saturno, provavelmente seu primeiro casamento foi muito conturbado, pode ter trazido muito sofrimento, mas muitas lições. Quem tem Júpiter aqui, muita felicidade. Calma, essas perguntas já vou responder. Muita felicidade, muita expansão. Por exemplo, quem tem Saturno aqui, não só com relação ao primeiro casamento, mas pode indicar dificuldade com parcerias. Então, para a sociedade também, que se você tem Saturno aqui, não é um bom indicativo de fazer parcerias. Quem tem Vênus aqui, indicativo de mais um casamento, tá? Mas daí também acaba sendo melhor para parcerias. Eu já vou falar sobre QE, que é Ketu, que é uma coisa que a gente vai analisar muito no mapa hoje, tá? Que é Ketu, é onde você esteve na sua última vida, que você completou. E daí, provavelmente, você tem Rahu na casa 1, se você tem Ketu na 7. É o que você veio fazer, o que você vai buscar nessa vida, é Rahu, tá? Saturno, gente, já vou falar sobre tudo isso. Vamos terminar as casas. 8. Aqui é o que a gente não quer ver, o que a gente quer esconder, gente. Quem tem lua aqui provavelmente tem muita dificuldade com a mãe. Se aparece MO, né? Moon, a lua aqui na casa 8, é dificuldade com a mãe. Então, são também pontos de vulnerabilidade, aquela coisa que a gente sabe que tá ali, mas a gente não quer enxergar, a gente não quer olhar, tá? Casa 9 é a casa de Deus, é também a casa do pai, né? Como 4 seria da mãe, 9 é a casa do pai. E também tem pessoas que falam casa 9 representa viagens, representa a espiritualidade em geral. Então, por exemplo, nossa, a pessoa tem um Sagitário aqui. A pessoa não vai ser aquela pessoa super, vamos dizer assim, de uma religião. Ela vai ser super aberta para explorar diversos pontos de vista com relação à espiritualidade, né? Sagitário fala sobre essa liberdade. Uma pessoa que tem o Sol na casa 9 pode ter tido um pai muito severo, mas tem um Sol com Mercúrio, tem um Mercúrio nessa casa 9, Mercúrio fala sobre o quê? Leveza, teve um pai brincalhão, engraçado, divertido, né? Então, aqui diz muito sobre onde está o seu Sol, fala muito sobre o seu pai, mas aqui, como é a casa do pai, a gente também vai criando conexões, tá? Eu quero que vocês comecem a fazer links, porque se você começar só a ler, tem o Sol no signo tal, isso fica muito horóscopo da capricho, tá? Se vocês começarem a fazer relações, vai crescer muito a interpretação do seu mapa, tá? Quando não tem nada, não tem nada, daí você só analisa a casa 9 no signo X, porque sempre a casa vai estar em algum signo.
Mas por isso que eu acho mais importante, quando eu faço a leitura de mapa com a pessoa, quem já fez aqui comigo, sabe? Eu fico mais onde tem planeta. Porque os planetas que são importantes, a gente vai chegar lá nos grahas, tá? Então, é normal, você nunca vai ter todas as casas preenchidas. Tá? Vai ter sempre casa vazia. Tem várias perguntas aqui sobre isso, né? Então, a casa deve ficar só você interpreta. Casa 9 em Escorpião, por exemplo. Quando você fala onde está seu sol, significa onde está o número 1? Não. O número 1 significa que aquela casa está em Áries, que é o primeiro signo, tá? O seu sol vai estar escrito SU, Sun. Eu já vou mostrar isso dos planetas, tá? Então, casa 9 é a nossa casa ali da espiritualidade. A casa 10 é o meio do céu, igual do meio do céu da astrologia tropical, tá? Fala muito de carreira, de como a gente vai ser reconhecido, como a gente quer deixar nossa marca no mundo, tá? Nossa casa 11 fala de ganhos financeiros, e a casa 12 de perdas, mas também fala sobre a morte, fala sobre moksha, não necessariamente, não pensa perdas, tá? Mas a casa 12 é tipo o subconsciente, aquilo que a gente não tem clareza. Então, por exemplo, quem tem Saturno ali nessa casa aqui última, pode não lembrar dos sonhos, pode ter dificuldade em meditar, dificuldade em ir para a espiritualidade. Quem tem Júpiter nessa casa aqui, daí tem muita facilidade para acessar o subconsciente, para a espiritualidade. Júpiter é um signo que fala muito de espiritualidade, tá? Então, meus números estão todos diferentes, gente. Eu falei sobre isso no início da aula. Isso aqui, para ficar didático, eu coloquei 1, 2, 3. Para você, no seu mapa, o seu númerozinho que aparece é o signo que aquela casa tá. Então, só vai estar assim, 1, 2, 3, igualzinho, para quem tem ascendente em Áries. Quem tem ascendente em Áries vai estar exatamente assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque Áries é o primeiro signo. E aqui é a casa do ascendente. Só quem tem ascendente em Áries, os números vão estar assim. Daí aqui a casa 12 vai estar em Peixes, que é o último signo, tá? Então, vamos lá. Quem tem Ketu na 12? Eu vou falar sobre isso. Mas porque senão todo mundo vai começar a perguntar do seu mapa. Eu quero que você estude seu mapa. Você pode digitar no Google, tá? Então, por exemplo, Ketu no mapa é onde você se realizou na última vida. Então, é bem provável que você morreu em isolamento, mas não isolamento sozinha. Pode ser que você tenha ido para um mosteiro, pode ser que eu já li um mapa de uma pessoa que já tinha acessado, né, em meditação, uma pessoa muito espiritual, não sei se ela está aqui. E ela falou que sabe disso, que ela ama igreja, que ela adora e que com certeza numa última vida ela foi para um convento. Então, né, um indicativo de que Ketu na 12, você, numa última vida, foi para um isolamento, quis procurar moksha, tá? E daí, se você tem Ketu na 12, você tem Rahu na 6. Rahu é o que veio fazer agora nessa vida. Então, vai ter que trabalhar com cura, vai ter que trabalhar com espiritualidade. Casa 6 não é só a casa dos inimigos, fala muito sobre serviço também, tá? Sobre servir. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, para ficar bem claro que 1000 pessoas perguntaram isso. Os números que aparecem dentro da sua casa é isso aqui. Então, vamos supor, lá na casa 1 apareceu 7, você tem ascendente em Libra. E daí, isso vai, né? O númerozinho que aparece dentro da casa é o signo. Márcia. Então, vamos lá. Lembra? Daí estão perguntando, Ketu na 11, a gente já vai ver isso tudo. Não vai dar para falar de todos. Eu quero que vocês aprendam a ler o mapa, o básico, e o que é cada planeta, e daí procurem no YouTube. Ketu na 11. Tem um canal que é muito divertido, que se chama Astro Lucas. Hoje em dia ele pirou. O conteúdo antigo dele é muito bom.
Mas ele teve, eu acho, realmente um surto psicótico, assim, e ele fala hoje em dia de 2 anos para cá, ele fala muito de política e de tal, ele deu uma surtada, mas relevem isso, ele tem um bom estudo, esse Astro Lucas, e leem lá, tá? Daí, ó, por exemplo, as conjunções que se chamam yogas, né? Yoga é união. Então, Ketu e ascendente na 1. Você vai digitar no Google, tá? Isso aqui, gente, não dá para eu ler o mapa de todo mundo. Eu estou ensinando vocês, vou falar sobre signos. Eu quero que vocês aprendam o que é cada coisa. E daí, ó, vai digitar Ketu com ascendente na 1, conjunção, tá? De novo, em inglês vai aparecer muito mais coisa. Mas assim, como você vai estar fazendo essa busca sem estar fazendo conjunções, que é algo que é muito importante, mas isso não tem como eu ensinar aqui, né? Isso você vai ter que procurar um astrólogo para ver conjunções. Isso aqui é para você já ter uma direção, tá? Do seu mapa. Eu falo que é o contrato que você assinou para descer. Então, já vai te dar muita orientação, tá? Mas para saber, ó, uma coisa, deixa eu voltar. Ai, como é que eu volto? Aqui, ó. Uma coisa que é muito importante ver, cada casa, isso eu já consigo ensinar para vocês, mas o resto de conjunção, regrinha, Marte aspecta quais casas, Saturno aspecta quais casas, não dá para ensinar sem vocês terem uma boa noção de casas, tá? E de planetas e dos grahas. Mas uma coisa que é importante, cada casa, ela consegue olhar e ela manda aspectos para a 7ª casa com relação a ela. E você conta a casa que você tá 1. Então, por exemplo, a casa do casamento. Então, vamos supor que você tem Marte aqui na 1. Marte vai estar enviando aspecto para a casa 7. Então, pode ter muita briga nos relacionamentos, tá? Então, vamos supor, aqui, ó, onde você tem uma das principais coisas para você analisar é Saturno, para onde ele está, que ele traz ensinamentos e restrições, e na 7ª casa. Então, vamos supor, tem Saturno na 2, vai refletir lá na 8, ó, porque conta 1 daquela casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, vamos supor que você tem o Sol aqui na 8. Você tem distanciamento emocional com o pai. Então, você tem a Lua aqui na 4 e Saturno aqui na 10, tem distanciamento emocional com a mãe. Saturno traz esse distanciamento emocional, tá? Então, é isso, anota aí. A cada casa enxerga a 7ª casa também, com relação a ela, tá? Você sempre conta a partir da casa. Então, vamos em frente. Gente, imagina, um curso, uma formação de astrologia védica é pelo menos 1 ano, tá? Eu tô tentando ensinar aqui em 1 hora você ler seu próprio mapa para já te dar uma direção, tá? Então, vou disponibilizar esse PDF com vocês também, tá? Para quem deixou o e-mail, vou enviar. Porque daí você pode ver, né? Áries. Então, assim, Áries é regido por Marte, é um signo de fogo, né? Quem tem ascendente em Áries tem energia, tem vitalidade. O Touro é regido por Vênus, é um signo de terra, tem muita estabilidade, mas Touro, dependendo, né, o planeta que você tem ali, vai falar muito, por exemplo, um Raro em Touro pode te dar muita apreciação das coisas materiais, pode te trazer muita ilusão. Raro em Touro pode te trazer muito Maia. E pode ser um empecilho, né, para Moksha. Gêmeos é regido por Mercúrio, é um signo de ar, está associado à agilidade, versatilidade, comunicação. Câncer, regido pela Lua, é um signo de água, associado à sensibilidade, intuição, cuidado, nutrir, proteger. Leão é regido pelo Sol, é um signo de fogo, então é associado a expressar, né? Você expressar sua criatividade, a liderança, a confiança, a autoestima. Virgem, lembra? Esses números aqui que aparecem na sua casa é o signo que você tem aquela casa. Então, Virgem é regido por Mercúrio, é um signo de terra.
Então, é associado à análise, organização, eficiência, perfeccionismo. Então, por exemplo, a pessoa tem Mercúrio, que vai aparecer como ME lá no seu mapa. Mercúrio em Virgem. Nossa, essa pessoa pode fazer revisão de texto, essa pessoa tem muito cuidado na fala, tá? Ela tem muito perfeccionismo na forma que ela vai falar. Libra é regido por Vênus, é um signo de ar, está associado à harmonia, equilíbrio, relacionamento, estética. Escorpião, nossa, Escorpião é um signo, né, regido por Marte, é um signo de água, ele traz muita intensidade emocional, transformação. Então, olha qual casa você tem Escorpião. Aquilo ali vai te trazer muita transformação naquela casa. Então, por exemplo, eu tenho lá na casa 2, que era de dinheiro. Então, vai ter muita transformação em Escorpião, vai ter muita transformação na sua vida a partir da sua relação com o dinheiro e com a sua família de origem. Sagitário. Sagitário é regido por Júpiter e é um signo de fogo associado à expansão, sabedoria, à busca espiritual, aventura. Capricórnio, regido por Saturno, é um signo de terra, né? Saturno já fala muito sobre disciplina, um Saturno em Capricórnio, Nossa Senhora. Então, vai dar muita restrição. Aquário. Aquário é regido por Saturno também, é um signo de ar, mas Aquário fala muito de pensar no coletivo, e originalidade, independência, fala sobre as questões humanitárias. Peixes é regido por Júpiter, é um signo de água, né? Pura, coisas não materiais, a espiritualidade de peixes. Se tem Saturno na 12, então vamos lá, na casa 12, vai espelhar a tua sexta casa, já respondo para não ter que voltar lá. Tá? Aqui, ó, vamos lá. Então, tem Saturno aqui na 12. Daí conta dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? São sempre as diametralmente opostas, mas tem outras regrinhas, tá? Porque Saturno, ele vai estar impactando outras casas também. Mas isso é um conhecimento muito mais profundo. Eu quero que vocês estudem o mapa, assim, principalmente sabendo as casas de karma e vendo os planetas de karma. Essa é a intenção dessa aula, tá? Então, vamos lá. Os grahas, o que que são? Graha significa em sânscrito agarrar. Então, o que que aparece ali para você, olha, na listinha, no planeta, ou vai aparecer SU, talvez apareça só as duas primeiras letras. SU de Sun, Sol, Surya em sânscrito. Na casa apareceu MO, Mon, que é a lua, tá? Então, vamos supor, você tem lua em peixes, meu Deus, você é pura sensibilidade. Mas tem que ver qual casa que tá aquilo. Aonde que a sua mente e as suas emoções te afetam mais, tá? Então, por exemplo, tem lua em gêmeos. Gêmeos é um signo de ar, tem altos e baixos. Então, você tem muita mudança de humor, tá? Com a lua em gêmeos. Então, vamos dar esses exemplos. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Você tem a lua em câncer. Nossa, você adora nutrir. Você ama, por exemplo, ser mãe, cuidar dos outros, não só dos filhos, tá? Você tem essa sensibilidade. Então, você tem a lua em virgem. Você tem as emoções, seu pensamento organizado, a sua forma de pensar. Você tem a lua em Sagitário. Para você é muito importante não se sentir presa nas suas emoções. Tá? Você tem a lua em Aquário, nossa, você tá sempre pensando nos outros menos que você. Lua em Peixes, nossa, sensibilidade pura, né? Chorona. A lua são as nossas emoções, Peixes é muito sensível, um signo de água e é muita espiritualidade. Então, uma pessoa com a lua em Peixes, ela vai ter muita dificuldade em, por exemplo, estar em lugares com muita gente, isso vai mexer muito com ela, tá? Ela vai ficar sofrer muito influências dos ambientes externos, tá? E assim você vai vendo o planeta e juntando com isso, para fazer a sua leitura, tá? Gente, autoconhecimento dá trabalho, a gente só quer que os outros nos falem tudo. Vai atrás.
Vamos lá. Então, vamos lá. Que são, ó, SU é o Sol. Então, apareceu SU na casa 12, tem Sol na casa 12. Provavelmente é tímido. Sol na casa 12 é timidez. A pessoa não gosta de estar nos palcos. Não gosta de aparecer. Sol no meio do céu, então é Sol ali na casa 10, né? Veio deixar alguma marca com relação a trabalho nessa vida, tá? Então, vê qual casa você tem o seu Sol, SU. Sol na casa 2 vai trabalhar, porque vai ter essa vontade de fazer dinheiro, de ser provedora de si mesmo, tá? Então, Sol na 5, lembra, casa 5, fala sobre filhos. Então, vai ter não só sobre filhos, né, mas o cuidar também. Até mesmo também fala sobre relacionamentos, diferente da 7. A 7 fala sobre relacionamentos, parcerias duradouras, tá? Então, por exemplo, casamento, sociedade. A casa 5 fala de relacionamentos rápidos. Então, tem um sol ali, uma vontade de brilhar nos relacionamentos. Então, cuidado para não passar por cima da opinião dos outros nos relacionamentos, tá? Sol na casa 1, pode ir para o palco da vida, tá? Tá te chamando. Então é isso, lembra lá as casas, não vai dar para falar de todo mundo, mas vê aqui, Sol, fala muito sobre a sua missão de alma, eu vou falar. Lua, fala sobre as suas emoções. Mercúrio, vai aparecer provavelmente na casa ME. Olha qual casa você tem Mercúrio. Naquela casa você vai ter muita leveza, porque Mercúrio ele é leve. É Buda. Então, olha qual casa. Vênus, VE. Marte, MA, vai aparecer no seu mapa. Júpiter, JU, vai aparecer no seu mapa. Saturno, SA. Rahu, RA. E Ketu, KE. Tá? E daí o mais importante é isso. Então, como é que você vai fazer a sua pesquisa? Primeiro, pensa você, antes de pesquisar. Você vai começar a fazer essas relações. Então, você tem Ketu na casa qual? X, na casa 2. Nossa, o que é a casa 2? Ah, é a casa da família, a casa das finanças. Então, eu tenho ali, né, um karma, em outra vida talvez eu já tive com as pessoas da minha família, tá? Vai fazendo essas relações primeiro você. Escrever é tão intuitivo, tá? Casa 11 é a casa dos ganhos. Quando tem um R junto ao nome do planeta, é que ele estava retrógrado. E tem muita força os planetas retrógrados. Tá? Então, vamos lá. Os 9 planetas. O Sol representa o eu individual, o ego, a vitalidade, a autoridade, o poder, a criatividade. Ele governa o signo de Leão, ele está associado à autoexpressão, liderança, o seu brilho pessoal. Então, você pode ser que você tenha um Sol enfraquecido, dependendo da casa que ele está ou dependendo do signo que ele está. Pode ter um Sol debilitado em signos que ele não gosta de estar. Tá? Cada planeta também pode estar em debilidade, dependendo do signo que ele está. Então, daí existem os remédios astrológicos, né? Por exemplo, fazer Surya Namaskar, fazer práticas por o sol, trabalhar o seu terceiro chakra. É uma prática para ativar o seu sol. O sol é a nossa fonte de prana, né? Então, também é a nossa força interior. Lua, que é Chandra. A lua representa as nossas emoções, a mente, a intuição, a sensibilidade, a nutrição. Gente, esqueci de colocar aqui, o Sol também representa o pai no seu mapa, tá? A lua representa a sua mãe no seu mapa. Então, a lua influencia o emocional e vai muito falar sobre os seus relacionamentos, porque a mãe é o primeiro relacionamento que a gente tem na vida, né? E a gente repete muitos padrões da nossa mãe nos nossos relacionamentos ali da casa 7, por exemplo. Então, Marte, Lua e Sol na mesma casa, o que significa? Significa que você nasceu numa lua nova e significa que você pode ter muito essa luta interna do masculino e do feminino e que
O seu pai e a sua mãe foram muito importantes como figuras para você na infância, tá? Então, significa um monte de coisa que não vai dar para ficar falando, gente, de todo mundo que quer perguntar sobre o seu mapa, tá? Pensem no todo mundo. Se eu ficar, todo mundo, se aqui mais 60 pessoas quiserem perguntar, vai ser 5 horas, tá? Não vai dar para falar de cada um. Eu tô dando a dica para você ir atrás e pesquisar. Então, Marte representa a sua energia, a sua ação, sua coragem, sua força de vontade. Então, por exemplo, um Marte em Áries, nossa, essa pessoa vai trabalhar, vai para ir para as Forças Armadas, vai para o Exército, tá? Ela vai ter muita energia, tá? E combatividade. Então, por exemplo, quando tem 3 planetas na mesma casa, formam um yoga, que é uma união. E daí você pode digitar no Google. Sun, Marte, Mercury Conjunction. Uma conjunção, porque em português pode ter também, mas eu não vejo a astrologia védica, ela não é tão popular no Brasil. Então, não tem, tá? Vamos lá, não vai dar para falar do mapa de todo mundo mesmo, gente. Daí você procura um astrólogo para interpretar se você não quiser fazer esse trabalho. Eu estou ensinando você a estudar o seu mapa. Então, você que vai estudar seu mapa, tá bom? Pelo que eu estou ensinando aqui. Então, vamos lá. O Mercúrio, que é Buda, ele representa a inteligência, a comunicação, capacidade de aprendizado, tá? Júpiter fala muito sobre busca espiritual. Então, onde você tem Júpiter, você vai buscar o desenvolvimento naquela área, tá? Vênus representa o amor, a beleza, o prazer, a harmonia dos seus relacionamentos. De novo, também você pode ter Vênus debilitado em algum signo, tá? E daí você vai ter que trabalhar, por exemplo, o seu 4º chakra. Agora aqui, que para mim é o mais importante de você ver no seu mapa, tá? Aonde está Saturno? Porque Saturno, ele representa a disciplina, a responsabilidade, a estrutura, né? Aquilo que demora. Saturno traz atrasos também. Então, mas Saturno, ele melhora, né? A casa que você tem Saturno, provavelmente você vai sofrer naquela casa até o seu primeiro retorno de Saturno, que é ali por volta dos 28 anos. Saturno é Shani. Shani também significa lentidão. Ele é o planeta mais lento de todos, tá? Então, Navagraha significam 9 grahas. Graha significa agarrar. Então, é como se aqueles signos agarraram informações sobre você, tá? E que você pode saber quais são no seu mapa, tá? Saturno retrógrado. Saturno está retrógrado agora, né? Então, para muita gente é muito bom ter Saturno retrógrado, porque ele não traz tantos atrasos, tá? Então, Rahu e Ketu. Aqui, gente, esse eixo, para mim, é o mais importante. Geralmente, eu começo a minha leitura de mapa por aqui, né? Te falando onde você estava na sua última vida, que é Ketu, e que você realizou na sua última vida. Quem não acredita em vidas passadas, isso aqui vem de uma filosofia que acredita. Você pode interpretar que é algo que você não precisa buscar tanto nessa vida e que raro é algo que você vai buscar nessa vida e que principalmente você passou muitos primeiros anos de vida, Ketu. Talvez a busca por aquela casa onde está Ketu é onde nos primeiros anos de vida você ficou procurando aquilo, tá? E depois ao longo da vida você procura por Rahu. Rahu vai te trazer desejos. Em qual área você está desejando algo nessa vida, tá? Então, vamos lá. Rahu e Ketu, eles não são planetas físicos, eles são, vamos dizer, planetas sombras, ilusórios. Tem um episódio, eu acho que da bateção do Oceano de Leite, né? Eu conto sobre a história de Rahu e Ketu, como que eles se separaram, que é a cabeça do dragão e a cauda do dragão. Então, escutem o MyCast lá no Spotify, o episódio A Bateção do Oceano de Leite, eu conto a mitologia de Rahu e Ketu. Ele foi tipo um informante, e daí cortaram a cabeça. E eles são, ele é tipo, sabe que fala na tropical o nó do sul da lua e o nó do norte? É isso também aqui, tá bom? Vamos lá. Rahu é associado com ambição, então lembra onde a gente procura.
são experiências mundanas, o desejo de alcançar objetivos materiais. Então, por exemplo, o Rahu na casa 2 pode te fazer uma pessoa muito materialista. A pessoa até que inventa sobre a família, sabe? Que dá uma fantasiada, quer falar que vem de família muito nobre. Por exemplo, um Rahu na 2. Então, cuidado, principalmente quem tem Rahu na 2, para não se perder muito nesse mundo ilusório da materialidade, tá? Dinheiro é meio, ele não pode ser fim. Então, o Ketu, por outro lado, é o ponto mais espiritual do seu mapa. Então, sempre vê onde você tem KE, que ali vai te dar muita pista sobre o que você tem que fazer nessa vida, tá? Tá falando ao desapego, à liberação do mundo material. Então, são 2 planetas kármicos, como Saturno. Saturno também representa como que você tem que queimar o seu karma nessa vida. Então, você tem Saturno na casa 9, vai ter que queimar o karma trabalhando com espiritualidade. Tem Saturno, por exemplo, eu já vi gente, já li mapa de gente com Saturno na 3, na casa dos irmãos, que tem algo kármico com o irmão, e vai queimar esse karma, por exemplo, cuidando do irmão no final da vida, tá? Então, tem Saturno na casa 4, quem tem Saturno na 4, teve muita separação da mãe na infância, a casa 4 é a casa da mãe, então pode ser que principalmente a casa 4 também fala da nossa idade ali, pré-escolar, dos 4 aos 6 anos, que você está sendo alfabetizado, pode ser uma pessoa que teve dificuldade no aprendizado do início da vida, que a mãe não estava presente, tá? Nesse Saturno na 4, ele traz essa... Cunhado conta com o irmão na casa 3? Não, mais primos. Pode até ser, tá? Na casa 3 fala sobre primos ali, mas tem outras casas até que falam mais da família do marido, tá? Então, tá? Eu quero que fique claro Saturno, Rahu e Ketu. Conseguiram compreender? Então, vamos em frente. Quem está perguntando aqui, gente, de novo, não vai dar para ficar falando de tudo. Eu, Saturno na 12, e o Mercúrio na 5, tá? Mas, de novo, Saturno na 12 pode trazer restrição, por exemplo, os seus sonhos, você ter dificuldade de meditar, tá? Você ter dificuldade de entregar aos prazeres sexuais também, pode ser a pessoa que está... no meio de estar fazendo amor e tá pensando, tá com a cabeça em outra coisa, o que tem que resolver, tá? Que a Casa 12 também fala sobre isso. Então, assim, o que o yoga também fala, né? Quem já fez, tem essa aula sobre cada um, o que é Dharma, Kama, Artha e Moksha lá na comunidade. Assistam que você vai conseguir até ler seu mapa de forma melhor, tá? Que são os Purusharthas, que são as 4 missões que a gente tem na nossa vida aqui na Terra, tá? Então, a gente tem que estar em comunhão com o Dharma, que é o equilíbrio cósmico, com a verdade, com a justiça. A gente está aqui também para ter cama, para experimentar prazeres mundanos e materiais, desde que você não fique nos tentáculos ali, né? Eu falo que o yoga chama de maias, ilusões. Você pode experimentar do mundo, você pode possuir sem ser possuído, tá? E Artha, a gente está aqui também para crescer economicamente, para fazer dinheiro, eu vou te mostrar quais são as casas Artha, e a gente está aqui para, no final, atingir a liberação final, que é Moksha, tá? Então, isso se chama Purushartha, são os 4 propósitos da vida humana, de acordo com os Vedas. Então, como você vai ver casa do Dharma? Você quer uma direção do seu Dharma através da leitura do seu mapa. Você vai na sua primeira casa, que é a casa mais importante do mapa, representa a nossa personalidade e o nosso propósito de vida. Então, por exemplo, quem perguntou ali, Sol na 1, você tem a sua missão de vida relacionado com o seu senso de eu, de identidade. Você vai olhar a 5ª casa, que lembra, eu falei que é a casa dos filhos, mas também é o amor romântico, a diversão. Então, eu falo, a casa 5 são os relacionamentos tipo ali paquera, tá? Não são os casamentos duradouros, tipo casamento. É a busca por prazer, alegria. A casa 9, que lembra, eu falei que é a casa de Deus, que é a espiritualidade. Então, você vai olhar para Dharma, basicamente, essas 3 casas, para ter uma pista do seu Dharma. Se você tiver planeta nessas casas,
Você vai estudar o planeta que está nessa casa, tá? Lembra? Daí você tem 3 casas vazias, daí você olha o signo, tá? As casas de prosperidade, eu quero saber como que eu vou fazer dinheiro nessa vida. A segunda casa, que é os recursos financeiros. A sexta casa, que está associado a trabalho, dia a dia, rotina. Como que a gente vai superar obstáculos? E a casa 10, que é, né, o meio do céu ali, a reputação. Você pode incluir a casa 11 aqui também, tá? Casa 10 ou 11. Se você não tiver planeta na 10, olha só a casa 11, que é como que você vai ter recursos financeiros. A casa 11 é a casa de ganhos, tá? Então, vê se você tem planeta na 10 ou na 11. Quando não tem nenhum planeta, por exemplo, na 1, 2 e 5, né? Então, não tem nada do Dharma, você pode olhar a casa oposta daí, tá? Vamos supor, eu quero ter notícias do meu Dharma, mas eu não tenho nenhum planeta aqui na 1, 5 e 9. Daí você vê a casa oposta, tá? Lembra, a 7ª casa, a partir de ela, contando 1 aquela casa. Porque aqueles planetas que vão estar na casa diametralmente oposto também vão estar mandando energia para aquela casa, tá? Então, essas são as casas de Artha, são chamadas Artha Tricona, o triângulo de Artha. E as casas de cama, como você vai ter diversão? Como vai ser sua relação com o prazer nessa vida? A casa 3, né? Também, lembra, eu falei como pode ser a casa dos irmãos, mas pode ser também a nossa comunicação e a expressão dos nossos desejos. 7ª casa, as nossas parcerias, o nosso casamento, associações comerciais. A casa 11ª, que lembra a casa dos ganhos, dos desejos cumpridos, do network, tá? Casa Moksha, liberação final. Você olha a sua casa 4, que é a sua família que você construiu, né, com seu marido, com seus filhos, vai estar ali na casa 4. É onde você busca conforto emocional, porque a casa 4 é regida por câncer, é a casa da lua. Então, aonde que a sua mente ganha conforto, tá? A casa 8 é a nossa casa de transformação, de renascimento. E a 12ª casa é a própria casa de Moksha, né? Então, a casa 12 fala também de terras estrangeiras. Quem tem Júpiter na 12, Júpiter fala também, é muito interessante, que bate totalmente. Júpiter fala onde você vai encontrar seu marido, tá? Então, por exemplo, eu tenho Júpiter na 12. O meu marido é brasileiro, mas eu conheci ele, nosso primeiro beijo foi em terras estrangeiras. A gente casou em terras estrangeiras nos Estados Unidos. Ele me pediu em casamento em terras estrangeiras, cada um lugares e países diferentes. Mas assim, eu tenho indicação, quem já lê meu mapa perguntou: você é casado com um gringo, né? Porque Júpiter na 12 fala de ou você casar com um estrangeiro ou casar em terras estrangeiras, tá? Onde você tem Júpiter no seu mapa mostra onde você conheceu seu marido. Então, por exemplo, brincando aqui, tem Júpiter na 4. Conheceu ou por familiares, ou na casa de alguém. Júpiter fala sobre casa, fala sobre cozinha também, pode ter conhecido num restaurante. Júpiter na 1, você conheceu seu marido ou no ambiente acadêmico ou fazendo esporte, tá? E quem não conheceu ainda tem uma dica aí, aonde vai conhecer o marido através de onde está Júpiter no seu mapa, tá? Então, vamos lá. Tem as casas do Shasta, que são as casas de sofrimento. Então, são as casas 6, 8 e 12. E é como se fosse etapas, tipo um joguinho aqui, tá? Ó, sim, Ketu é considerado um graha, é considerado um planeta no mapa. Ele vai estar e é muito importante. Eu acabei de falar, onde você tem Ketu no mapa é muito importante, porque é onde você trabalhou já numa outra vida. Então, a casa 6 é como se você tivesse que superar as coisas da 6, daí você vai superar da 8 para finalmente na casa 12 viver a espiritualidade completamente. Tá? Por exemplo, quem tem Sol na 12
Eu falei que é tímido, né? Provavelmente é tímido e vai ter mais sucesso profissional fora do seu país de origem, tá? Então, assim, lembra, né? Desafios, a gente cresce através dos desafios, são karmas que a gente tem que pagar. Então, aqui também fala muitos casos de sofrimento, falam muito sobre eixos kármicos. Então, vou usar o exemplo do meu mapa. Lembra, eu tenho ascendente em Áries. Então, vai ter um númerozinho aqui, ó, tá? Então, por exemplo, quem perguntou Ketu na 6, eu também tenho Ketu na 6. Fala sobre, por exemplo, Ketu na 6, o meu tá em Virgem, então até gosto de organizar, mas dependendo onde você tem aqui, por exemplo, tem um peixes aqui, ó, como ver onde tem Ketu? K-E. Vai estar representado por essa sigla no seu mapa, K-E, Ketu. Vai estar em alguma casa, Ketu. Então, o Ketu na 6, ele pode te trazer uma pessoa meio viajona com os afazeres domésticos. Casa 6 fala de rotina, então tá todo mundo mega preocupado com algo. Nossa, tá não sei o quê, a luz, faltou a luz, não sei o quê. A pessoa fala, ah, tá bom, nossa, já volta, né? O Ketu na 6, que é a casa das rotinas, fala sobre cura, pode já ter trabalhado com cura na última vida, ou com serviço à sociedade, tá? Mas daí você tem que ver também qual o signo, não só a casa. Então, é Ketu na 6, você pode pesquisar. É muito difícil achar na internet essa análise completa, mas você faz uma e depois faz a outra e junta, tá? Então, ó, você vai dar o Google, Ketu na 6, e daí depois, Ketu no signo que ele tá. O meu tá aparecendo aqui já em Virgem, ó, que é o 6º signo, tá? Mas procura aí. Então, vai estar Raro, né? Quem tem Ketu na 6 sempre vai ter Raro na 12, e Raro na 12 vai procurar, vai se reabastecer, vai necessitar de momentos de solitude. Quem tem Raro na 12 precisa ficar sozinho para se reabastecer, precisa de silêncio, de quietude, né? Raro na Peixes fala de fenômenos psíquicos, paranormais, então a pessoa sabendo disso, ela não acha que está ficando louca, ainda mais com Júpiter aqui, né? Júpiter, que é um planeta que fala de espiritualidade em peixes, faz da pessoa muita espiritualidade. O que é MA? Marte. Viu, ó, como bate? Decinha aqui falando, meu que tá na 6, já disseram que trabalhei com cura na vida passada, bizarro. Então, gente, é bizarro mesmo esse mapa. Quando você faz, e quer ver quando eu começo a estudar trânsito, quando tava no trânsito de Júpiter e a pessoa tem filho, quando tava no trânsito de Marte, lá no final da vida, e os pais, no começo da vida, e foi quando os pais se separaram. Tipo assim, bate muito. Tá? Então, por isso que você pode achar outro site, lembra, eu dei o Parashara porque é o que eu confio no cálculo, só que ele não te fala das nakshatras, não te fala de um monte de coisa. Então, você pode procurar outro, tem um também chamado Indastro, que eu acho que ele também te dá até um free report sobre o seu mapa, e ele te fala de cada nakshatra, que tá o planeta, tá? Então, procurem sites que vão te dar mais informações, mas sempre usa o Parashara como referência de cálculo para saber se esse outro cálculo calculou certo, tá? O que é C? Só C? Estranho. Ó, tá bastante gente dando dica desse Vedic Astrology lá na comunidade, foi o que deram também, ó. Então usem esse aí, ó, vedicastrology.us.com. Então, olha aqui, gente, olha a minha casa de Deus, onde que tá? Não tem planeta, mas ela tá em Sagitário. Então, por isso, como é que é meu altar? É Maria, Nossa Senhora, Ganesha, né? Tenho ali conexão e preciso dessa liberdade para buscar minha espiritualidade, tá? Meu Saturno tá na casa 8. Olhem só, gente, lembra as casas de sofrimento que eu falei? 6, 8 e 12? Eu tenho planeta em todas as casas de sofrimento. E é muito lindo você ressignificar, né, os sofrimentos, passar por eles. Saturno numa casa de sofrimento é em Escorpião. É muita transformação, tá? E daí para finalmente você chegar na 12, tá? E buscar isso aqui. Então, Raro, lembra, onde tá Raro é o que você busca nessa vida. Então, o que que eu busco? Conhecimentos profundos, que a casa 12 fala de terras distantes, pode ser um indicativo que você vai
por exemplo, morar fora do seu país de origem, quem tem Rahu na 12, ou que você vai buscar isso, ou você vai buscar não necessariamente terras estrangeiras, mas sair da sua cidade natal, porque você começa a achar aquilo muito limitado, as pessoas falando uma da vida dos outros, você não tem interesse por isso, quem tem Rahu na 12 gosta de os assuntos da espiritualidade. Tá? Quem tem Saturno na 12, que perguntou ali, não é bom, por exemplo, para morar fora, para terras estrangeiras, tá? Para sucesso fora do país. Mas daí, de novo, não dá para falar assim de horóscopo da Capricho, porque tem que ver, depende qual o signo, pode estar retrógrado, pode estar tendo um aspecto de outra casa aqui, a 6 enviando um aspecto com Júpiter aqui, então Júpiter ele leva a expansão, então tudo depende, porque todos os planetas, ele também, por exemplo, Marte envia aspecto para 4 casas também a partir dele. Então, assim, tem muita regrinha, é muito complexo ler um mapa. Mas eu quero, só de vocês saberem isso, saber ver o que é o planeta, né? Então, SU, Sun, Sol na casa 2, em Touro. Gosta de trabalhar essa pessoa, tá? Então, gosta de ter os seus próprios recursos, gosta de ter o seu próprio dinheiro. Né? Não é uma pessoa que se sentirá à vontade do quê? De usar recursos dos outros. A casa 8 fala de recursos dos outros, tá? Então, por exemplo, quem tem Júpiter na casa 8 gosta e é bom para a pessoa usar recursos dos outros, não sente culpado que você ganhou dinheiro de herança. Júpiter na 8 pode falar de que você vai conquistar coisas na vida a partir de herança. Júpiter na 8, o marido pode ser rico e você usufruir, né, dessa riqueza do marido. Então, a casa 8 fala de recursos compartilhados também, tá? Então, por exemplo, eu tenho Saturno aspectando o meu Sol na 2, pode trazer, o Sol também não representa só nosso pai, mas autoridades. Então, Saturno aspectando meu Sol e Saturno não são amigos. Vê aonde que Saturno aspecta. E se Saturno aspecta seu Sol, você vai ter dificuldade com autoridades, tá? Porque Sol também representa autoridades. Saturno retrógrado, eu acabei de falar, muda de um Saturno convencional. Sim, mas daí tem que ver o signo e a casa. Tá? Então, Sol e Saturno juntos, então depende qual casa. Isso tem no teu mapa, Denise? Não lembro. Mas dependendo, se for na casa 9, pode representar a morte precoce do pai. A casa 9 é a casa do pai. Tem um Saturno ali na 9, pode representar a morte precoce do pai. E assim, e pode ter representado um pai muito austero, pode ter representado um pai muito religioso. O Saturno na 9 traz restrição na espiritualidade com relação ao pai. É bem diferente de um Sol com Mercúrio na 9, traz um pai leve, brincalhão. E Sol com Saturno na 9 era um pai que não era aberto, por exemplo, para outras visões além da religião dele, tá? Então, eu não gosto muito dessas previsões, né? Eu só falo que Saturno na 9 aqui é um carca para a morte precoce do pai, mas eu não gosto de assustar as pessoas. Às vezes uma pessoa novinha falar isso, né? A pessoa vai ficar assustada, tá? Mas, independendo do signo aqui também, né? Então, Sol e Saturno estão juntos em qual signo? Vai dar mais dicas ainda sobre o pai, tá? Pode ter tido um pai muito severo, quem tem Sol na 9, por exemplo. Mas, de novo, depende do signo e como que ele está sendo aspectado, tá? Então, aqui, a casa 10 é o nosso meio do céu. Então, no meu caso, a minha lua, que é MO aqui no meu mapa, manda aspectos para minha casa 10. Né? Então, como é que eu vou ser? Eu vou ser muito emocional na minha forma de me mostrar para o público. A minha mente, que é a lua, as minhas emoções vão interferir na forma que eu me mostro. A lua, ela é cíclica, então ela fica cheia, ela mingua, pode representar altos e baixos na carreira. Se ela não tivesse aqui em Capricórnio, se ainda tivesse em Gêmeos,
ou quem tem realmente a Lua na 10 pode representar que vai mudar muito de carreira ao longo da vida, tá? Então, 11, a casa dos ganhos. Ó, onde é que eu tenho ganho? Quando eu falo quando eu penso no coletivo aqui, como isso que eu estou fazendo agora, completamente por paixão de ensinar e por paixão de comunicar, que isso é mostrado pelo meu Mercúrio na casa 3 em Gêmeos, e Marte na casa 3 da comunicação, onde eu tenho vontade de me expor, de ir para a batalha ali, né? E na casa 3, que é a casa da comunicação. Então, aqui é a minha casa dos ganhos. Daí tem gente que pode olhar, né? Nossa, minha casa dos ganhos está vazia, não vou ganhar nada. Não, também está sendo aspectada por outras casas. Vamos contar ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que, pô, também está vazia. Essa pessoa não vai ganhar nada na vida? Não. Depende, olha também para a casa 2, ó, ela vai ter muita vontade de correr atrás com o sol na 2, tá? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a olhar. Qual casa que você vai estudar para saber seus karmas? Para mim, isso é o mais importante da leitura do mapa védico. Você tem aqui, ó, um monte de coisa na casa 4, e daí se sente, por exemplo, diminuída, que, ai, todo mundo trabalha, ou eu quero ganhar meu dinheiro. Talvez está falando muito que o seu dharma é com a sua família, principalmente quem tem Rahu na 4, tá? A sua missão espiritual é com a sua família, com seus filhos, cuidar da casa, tá? Então, eu quero que você olhe onde que você tem Ketu, Rahu e Saturno, tá? E daí, quem quiser discutir lá no WhatsApp, falar a interpretação está correta. Eu não quero que fale assim, Mai, fala sobre Ketu na 5. Não. Você vai fazer o dever de casa, vai pesquisar, seja no Google, ChatGPT, usa aí a tecnologia a seu favor. Quem tem casa, quem tem planeta em aquário, com certeza vai usar a tecnologia e pergunta para isso. De novo, gente, vai te dar uma leitura super precisa? Não, porque você não vai estar sabendo conjunções, você não vai estar sabendo um monte de coisa, mas já vai te dar um super caminho e guiança para você estudar, tá? Daí, procura um site, eu acho que esse que indicaram aqui fala de Nakshatra, né? Que é algo muito importante para te dar confirmações, porque às vezes você acha que aquilo não tem muito a ver com você. Daí você procura qual planeta, o planeta, por exemplo, então Júpiter, espiritualidade. Ai, fala ali tá falando um raro na 6, eu tenho que trabalhar com cura, mas eu não sinto isso. Confirma em qual nakshatra está seu raro. E vai te dar muita dica, tá? Nakshatras são as mansões lunares, porque além da constelação de Áries, de Leão, a gente tem muitas outras estrelas no céu. Então, é uma região do céu nakshatra, além dessas constelações. Mas pode ser que alguma nakshatra fique dentro da constelação de Leão, de Áries, tá? Então, as nakshatras é muito maravilhoso para você ter confirmações dos signos, tá? De novo, Carla, não dá para ler de todo mundo aqui. Rahu em Leão na 12. Dá um Google, você já viu, ó, que você tem Rahu em Leão na 12. Agora você digita isso no Google e vai aparecer um monte de sites para você estudar o seu mapa, tá? Que eu tô te dando o caminho das pedras. Então, uma coisa que é muito lindo eu só sei ler o do norte. Os professores que eu estudo, tudo, até o meu yoga é do norte da Índia, que é Hatha Yoga. Eu não sei ler o mapa do sul da Índia. Eu ensinei aqui a leitura do mapa do norte, tá? O mapa do sul é assim, as casinhas, tem um centro vazio. Olha só, tem a casa 6, ela não fala só dos inimigos, gente, não fica isso. Ela também, olha, fala de trabalho, serviço, saúde. Tem muito planeta na 6, dependendo quais são, cuida da sua saúde. São desafios que você vai superar nessa vida. E quando você superar da 6, você vai para 8 e daí você vai para 12. Tá? O AS é ascendente. É a sua casa 1. Todo mundo vai ter ascendente na 1. Tá, Larissa? Todo mundo tem ascendente na 1. A tua casa 1, que é essa aqui, ó, sempre vai ser a casa do ascendente.
E daí todo o resto do mapa é calculado a partir do ascendente na Védica. Então, o que é mais importante do que o Sol na Védica é o ascendente e a Lua, tá? Então, vamos lá, para finalizar, tá? Tem as nakshatras, tem o Purusharta, já te falei as casas onde você procura Artha, onde você procura Moksha, as casas de sofrimento. Nakshatras é algo que é muito interessante para você ver, né? Trânsito é muito difícil de estudar, tá? Na Védica tem muita regra, mas você pode ver Mahadasha, qual ciclo você está no momento. Então, você vai procurar Mahadasha a partir do seu cálculo. Tá? Por isso que também muita gente me procura para fazer só trânsito. Ah, mas eu já fiz mapa normal, quero fazer, eu fiz aniversário, quero fazer o meu mapa da Revolução Solar. Eu não faço só isso, porque eu só estudo o trânsito de quem eu já conheço o mapa, porque eu tenho que ir muito a fundo. Só faz sentido o Júpiter estar passando em qual casa, tem que primeiro conhecer muito a fundo o mapa da pessoa para fazer trânsito, tá? Não, gente, não entenderam. Quem comentou aqui, ó, o meu ascendente está na 9. Não, o signo 9 está no seu ascendente. Não existe o ascendente estar na casa 9. Que a casa do ascendente é a casa 1. Ficou claro, Adriana? 9 é o signo que você tem o seu ascendente. Tá? Seu ascendente é Sagitário. Ficou claro? Os números são isso aqui, ó. O signo, ó, são os números que aparecem dentro das casas. Ficou claro? Então, vamos lá. Tá? Dentro da casa, você tem na casa 5, 7, você tem a casa 5 em Libra. A 12 está em Escorpião, muita transformação para Moksha. Você aparece lá na 12, 8. Então, aqui, ó, tem um 8 aqui, você tem a sua casa 12 em Escorpião. Isso aí é o grau do planeta. Então, 2,4. O planeta tal está a 2 graus e 14, tá? Tá bom, gente? Isso aqui, olha que legal, ó, viu? Maravilhoso quem mandou isso aqui, ó. Primeira casa ascendente, fala do corpo. Foi o que eu falei aqui, mas essa casa aí tá ótima. Esse desenho aí a pessoa arrasou. Tudo bem? Então, assim, o Mahadasha é muito importante para você ver trânsito, é aqui que você faz previsão, é aqui que é incrível, mostra comprar casa, ter filho, tudo. É muito maravilhoso. E quem não sabe, por exemplo, o horário do nascimento, é o método que faz retificação, é por isso. Você coloca eventos importantes da vida e daí vai buscando, né? Por exemplo, a sua mãe acha que você nasceu por 2 da manhã, mas você só foi registrado no outro dia, você não tem o seu horário de nascimento exato. Tem pessoas que calculam isso, eu não faço, porque dá uma trabalheira enorme, mas quem quiser fazer, tem astrólogos que fazem, se chama retificação do mapa, tá? A partir, por exemplo, dos trânsitos. Mas aqui vários sites calculam, tá? O Mahadasha. Ah, desculpa, não é Mahadaha, tá? Eu escrevi errado. É Dasha. Então, é isso. Um problema do Mercúrio, que é um signo já leve, num signo de ar, a pessoa pode ficar muito vata, tá? Então, é isso, gente. Então, esse Mahadasha, você, por exemplo, está no trânsito de Vênus. Ele é grande, o trânsito de Vênus é 20 anos. É geralmente onde você casa, onde você conhece o marido, onde você conhece a alma gêmea. É muito comum, por exemplo, ter filhos em 3 ciclos. De Júpiter, de Vênus e da Lua, tá? Então, tem muitos indicativos, é muito maravilhoso. Que foi, Sana, essa carinha? Gente, vai ver. Olha, tem muito conteúdo no YouTube. Muito. Estude seu mapa. Faça anotações. Olha, a pessoa testou no ChatGPT. É isso, gente. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Só que o ChatGPT consegue ler o mapa? Não consegue, porque ele não sabe as regras. Mas digita lá. Olá, me fale sobre
Vênus na casa tal, viu? Então, usa aí a tecnologia ao seu favor, usa o Google, usa o YouTube. YouTube tem muito conteúdo legal, tá? Então é isso, ó. E a gente pode discutir o mapa. De novo, pode discutir falando assim, meninas, olha só, eu fiz essa análise do meu mapa, o que que vocês acham? Daí você pode, vocês trocarem, não dependam de mim. É muito legal, vai ter alguém aqui que já estudou talvez astrologia, que já sabe dos signos, e a gente pode trocar. Tá lá no Hotmart o link para o grupo, Aline. Então é isso, peraí. Stop sharing. É isso, gente. Eu já dediquei aqui mais de 1 hora ensinando vocês, agora é com vocês, tá? Então, de nada. Ótima tarde. E eu posso mandar esse PDF agora também lá no grupo. E é muito maravilhoso, gente. Esse conhecimento realmente, eu penso que eu não sei se seria bom eu não ter antes, porque, né, quem já é muito supersticioso, cuidado, vai que não fique tentando buscar tudo lá, sabe, nos teus trânsitos. Nossa, meu Deus, tô num trânsito Saturno, ferrou? Não, calma, vai ter um monte de lição, vai ter também um monte de contração. Talvez não seja o momento ideal de você começar coisas novas, mas não dá para a gente também esperar o momento ideal para tudo, tá? Então, tem muitas outras coisas aqui de Saturno também para falar. Por exemplo, você pode estar no trânsito de Saturno, mas existe também o Sadesati, que o Robert Svoboda, ele é super... Nossa, ele fala tão mal do Sadesati que dá até medo para quem não tem conhecimento saber, né? O Sadesati é assim, ó. É quando Saturno está passando num signo que é um antes da onde você tem a sua Lua. Calma, não quero confundir ninguém, mas você pode também digitar Sadesat. Perguntei para o ChatGPT, como saber meu Sadesat? Ele não vai saber calcular, mas, por exemplo, agora Saturno está em Aquário, tá? Então vai ter um monte de gente que vai estar entrando no Sadesat. Deixa eu ver se eu não respondi mais alguma pergunta. Desculpa, gente, não ficar falando isso, que todo mundo ficou perguntando. Tá? Quem ficou perguntando aqui, fala sobre o que na 5, na 6, não sei o que, Mercúrio na 5, tá? Quem vai estar entrando no Sadestat é quem tem a lua em peixes. Dura bastante tempo o Sadestat. Então tá bom, gente. Então era isso. Agora é com vocês, tá? Eu vou dar o PDF. Eu ensinei o beabá aqui, para você começar a estudar seu mapa. Mas daí existe a casa 5 da 5. A casa 10 não é sobre ganho, é a segunda da nona. Então a casa 10 também fala da sua família, do seu pai. Mas daí eu vou começar mais a confundir quem não tem o conhecimento, quem é a primeira vez. Eu pensei num jeito de beabá de eu te ensinar a ler o teu mapa, tá bom? E de principalmente olhar os seus karmas, que é isso para essa cultura védica que a gente veio fazer aqui. A gente está aqui para queimar karma, tá? Então é isso. É um basicão, pode olhar de novo, faz o mapa e daí começa a se estudar, tá bom? Então, namastê. Finalizar.